Então, retomando a série de vídeos tratando das relações do pragmatismo de William James com a psicologia de Carl Gustav Jung, né? Acho que é interessante começar pelo ponto de que a proposta do James, como psicólogo, era formular uma psicologia geral, uma ciência psicológica geral, e não uma abordagem, né? E o próprio Jung, ele toma isso como ponto de partida. Isso fica muito claro, principalmente quando ele rompe com a psicanálise, né? Então, Jung, ele foi colaborador de Freud durante um tempo, e há todo um debate sobre se o Jung foi ou não discípulo de Freud, né? Ao meu ver, não. Seria muito mais correto dizer que o Jung foi discípulo de Bleuler, né? Um psiquiatra. Bom, de qualquer modo, tem um vídeo que eu gravei aqui para o canal, tratando dessa questão, né, apresentando vários fatos históricos e empíricos que mostram que é muito equivocada essa ideia, né? Exatamente pelo fato de que Jung estava buscando construir uma psicologia geral, né? Então, há uma série de conferências que o Jung ele tece acerca da reformulação da noção de libido em termos de energia psíquica, né? Em 1912. Ele começa dizendo que é longe dele querer descartar a importância da sexualidade, do instinto sexual. Porém, seria muito equivocado achar que todos os fenômenos psíquicos seriam derivados do instinto da sexualidade. Então, nessas conferências, o Jung começa dizendo assim: adotei como diretriz a regra pragmática de William James. Você deve extrair o valor prático de cada palavra e colocá-lo em ação dentro da corrente de sua experiência. Isso parece menos, então, uma solução do que um programa de mais trabalho e, mais sobretudo, uma indicação dos meios pelos quais se podem mudar realidades existentes. As teorias tornam-se, portanto, instrumentos e não respostas a enigmas, em que possamos nos apoiar. Não nos detemos nelas, nós avançamos e, por vezes, mudamos a natureza com sua ajuda. Então, essa citação é uma citação direta de William James, em que ele estabelece nas suas conferências que se tornou a obra O Pragmatismo, né? E então, por que o Jung está colocando isso como importante, essa regra pragmática, né? Porque o Jung lidou durante muito tempo com o fenômeno da esquizofrenia. E ele foi percebendo que o que o Freud compreendia por introversão era como se a pessoa... a introversão na psicanálise sempre foi vista como algo patológico, como algo errôneo, né? Na verdade, assim, todo o Ocidente sempre tratou a introversão como a atitude introvertida, né? Como alterótica, como uma atitude infantil, egoísta, né? E o Jung, ele começa a defender que não. Isso fica muito claro no tipos psicológicos, né? Que ele coloca que a atitude introvertida ela é tão normal quanto a atitude extrovertida, mas são atitudes opostas, né? A atitude extrovertida, ela tem um interesse nos objetos, nas pessoas, enquanto a atitude introvertida, o interesse está voltado para o sujeito, né? Então, nesse sentido, seriam análogos ao instinto da sexualidade, enquanto preservação da espécie, né? Esse voltar-se para o outro, e a introversão enquanto um análogo do instinto da fome, a autoconservação do indivíduo, né? Não existe uma atitude pura, existem as compensações, e as duas atitudes são necessárias para a adaptação do sujeito ao mundo. Nesse sentido, o Jung começa a apontar que o fenômeno da histeria está muito mais relacionado, de fato, com o instinto da sexualidade. Por outro lado, ou melhor, seria um exagero do instinto da sexualidade, né?
Por outro lado, a esquizofrenia estaria muito mais relacionada com o exagero da atitude introvertida, né? O exagero da autoconservação do indivíduo. Então Jung afirma que as teorias científicas elas são sugestões de como poderíamos considerar as coisas, né? E nesse sentido ele reformula o termo de libido enquanto um impulso sexual, reformula em termos de energia psíquica, né? Isso é, um conceito abstrato que pode ser aplicado na realidade enquanto uma ferramenta heurística, né? Que possa explicar os fenômenos. E é importante salientar que energia psíquica é um conceito abstrato, não é encontrado nos fenômenos, né? Quando se encontra quando se encontra essas operações do ponto de vista fenomênico, trata-se sempre de qualidades, né? Mas o conceito de energia psíquica, ele é um conceito abstrato para se aplicar à realidade enquanto uma ferramenta heurística, né? Então Jung coloca que ao lado do instinto da sexualidade, tudo bem colocar o instinto da fome, não como um derivado do outro, né? Mas como instintos diferentes. Essa questão é importante porque o Alfred Adler ele colabora com a psicanálise durante um tempo e rompe com a psicanálise. E inaugura o que eles chamam de psicologia individual, né? E ele escreve uma obra chamada O Caráter Nervoso. O Jung leu essa obra e até mesmo nessas conferências ele aponta que essas conferências estão na obra 4, isso. Ele aponta que chegou a resultados muito semelhantes a de Adler, mas que ele não continua falando sobre isso, ele só vai falar alguns anos mais tarde, né? E daí ele foi percebendo que os psicanalistas, ao analisarem a obra de Adler, faziam comentários esdrúxulos, porque ele vai percebendo que os psicanalistas não conseguiam compreender o que Adler estava propondo, né? Que o Adler propunha que as neuroses elas não são uma causa de uma repressão sexual, por exemplo, mas é muito mais por conta de uma ideia fictícia de poder para a pessoa que tem um sentimento de inferioridade produzir essa fantasia de superioridade com uma finalidade de estar acima do opressor, né? E aí o Jung ele percebe então que se trata de temperamentos opostos, os dois tipos de teoria. Não é que um ou outro está mais certo, né? Mas é que são diferenças de temperamento. E de qualquer modo, como as escolas não se aceitavam mutuamente, ele percebe que se tratava de preconceitos pautados em uma visão de mundo inconsciente, né? Inclusive é nesse momento que o Jung propõe a necessidade da análise didática dos psicoterapeutas para evitar projeção na clínica, inclusive também para uma produção de uma ciência menos preconceituosa possível, né? Menos restrita ao próprio temperamento dos pesquisadores. Ou seja, Jung propunha uma psicologia geral para além do nada mais que é um termo que James utiliza, né? O que é mais alto é explicado pelo mais baixo. E daí reduz-se o fenômeno como sempre nada mais que. Uma experiência religiosa nada mais é do que uma repressão sexual que gera uma fantasia, etc. E esse termo é utilizado pelo Jung em diversas... ele utiliza esse termo várias vezes na sua obra, né? Nas suas conferências, nos seus escritos. Tá. E aí, então, o que significa a equação pessoal? A equação pessoal é um termo que surge na astronomia quando um observador, quando um astrônomo estava observando os trânsitos, fazendo cálculos dos trânsitos estelares e ele descreve de uma forma esses cálculos que um superior percebe que ele tinha cometido um erro de 1 segundo.
Esse cara daí, esse astrônomo, ele é demitido, né? 17 anos posterior, percebe-se que diversas pessoas cometiam esse mesmo erro, porque não se tratava de um erro objetivo, mas sim de uma diferença subjetiva do observador, né? E aí James, então, em sua obra The Principles of Psychology, ele estabelece que essa questão da equação pessoal deve ser levada a sério em psicologia, porque não existe uma observação objetiva da realidade. Ela sempre vai estar pautada em um determinado temperamento do pesquisador, né? E que, se isso não fosse levado a sério, a psicologia correria o risco de cair numa espécie de solipsismo epistemológico. Ou seja, somente iria ser observado aquilo que é de caráter do temperamento do pesquisador, do psicoterapeuta, ou que ele quer enxergar nos fenômenos, né? Então, o que James propõe é que, para se produzir uma psicologia objetiva, primeiro é necessário fazer uma espécie de confissão da equação pessoal. E que sem isso seria impossível. Seria muito melhor que os pesquisadores compreendessem o próprio temperamento, a própria visão de mundo, e sabendo disso, ter menos preconceitos em relação à observação dos fenômenos, né? E esse ponto é adotado por Jung. A equação pessoal, ela é reformulada em traços, em temperamentos típicos, né? Que James descreve no livro O Pragmatismo. Então ele começa as conferências apontando dois tipos de temperamento, o tender-minded e o tough-minded. O tender-minded seria uma espécie de espírito suave, e o tough-minded uma espécie de espírito radical. Eu preferiria até mesmo traduzir por mentalidade suave ou mentalidade radical, que corresponde respectivamente ao racionalista versus o empirista crasso, né? E James começa então a propor que se trata de visões de mundo fundamentadas em preconceitos temperamentais. Então, a regra pragmática, ela se torna para James uma solução para conciliar essas disputas metafísicas, né? Como foi apontado anteriormente no outro vídeo, na parte 1. O pragmatismo é um método para assentar disputas metafísicas, né? E, em certa medida, é uma teoria da verdade que nós vamos tratar em um vídeo posterior. Jung, em 1917, ele escreve um livro chamado Psicologia do Inconsciente. E nesse livro, ele pega o mesmo caso de neurose e explica, tanto utilizando a teoria de Eros, da psicanálise, quanto a teoria do poder da psicologia individual, né? E ele conclui que ambas explicações são satisfatórias para explicar teoricamente o caso de neurose. Tanto uma teoria quanto a outra explicam, né, teoricamente. A questão que o Jung se pergunta é: quem que está certo, Freud ou Adler? E no final das contas ele conclui que essa disparidade não pode ser outra coisa senão uma diferença de temperamento, uma oposição entre dois tipos de espírito humano. Utilizando o ponto de vista epistemológico do pragmatismo, o Jung conclui que não se trata de uma decisão objetiva, mas as duas teorias, elas são teorias produzidas a partir de temperamentos opostos, né? Tanto é que bom, mas outro ponto importante, né? Nas oposições dos temperamentos que James descreve, ele coloca uma série de subcaracterísticas, né? Como, por exemplo, o espírito suave, ele é indeterminado, ele é racionalista, né? Mais idealista. E o espírito radical,
ele é, ele é mais causalista, né? Ele é materialista e etc. Então Jung percebe que James descreveu perfeitamente a oposição entre as teorias, tanto de Freud quanto de Adler, né? E quando Jung utiliza as duas teorias para analisar o mesmo caso de neurose, certamente Jung está adotando uma atitude pragmática para solucionar esse conflito na sua produção de uma psicologia geral. Tanto é que o Jung afirma, né, onde tem poder, não há amor, e onde o amor prevalece, não há poder, né? Isso parte de um ponto de vista epistemológico pragmático. A questão é que daí Jung escreve os tipos psicológicos, né? E ao escrever os tipos psicológicos, Shamdasani aponta que o Jung ele tinha dois propósitos: solucionar esse conflito das atitudes opostas dessas duas escolas de Freud e de Adler, desses dois princípios apresentados, né? E com isso produzir estabelecer um status científico para a psicologia, adotando um ponto de vista que levasse em consideração essa antinomia, né? Então, o Jung está o tempo inteiro buscando conciliar antinomias e fazer uma proposição positiva acerca disso, considerando a psique quanto um fenômeno paradoxal. Em tipos psicológicos, o Jung analisa os temperamentos descritos por James, né? E conclui que James, a solução de James, ela é a mais satisfatória de toda a filosofia, já escrita até então. Antigamente, o conflito era nominalismo versus realismo. Abelardo tenta uma solução e acaba caindo numa espécie de lógica paradoxal, que não dá de fato uma solução para esse conflito, né, de visões de mundo opostas. James traduz isso em termos de racionalismo e empirismo crasso, né? E a solução pragmática ela é eficaz na medida em que ela leva em consideração o ponto de vista psicológico daquele que afirma uma proposição. Então o filósofo, como o próprio Nietzsche já diria, né, o filósofo, ao filosofar, está fazendo uma espécie de confissão de si mesmo. E é mais ou menos esse é mais ou menos o ponto de vista de James, né? E o Jung leva isso a sério para se pensar em como lidar com esse conflito dos opostos, né? Inclusive, no final do capítulo do James, Jung afirma: a oposição entre as duas verdades exige uma atitude pragmática para fazermos justiça tanto a um ponto de vista quanto ao outro. O método pragmático ele é indispensável para a psicologia, né? O que o Jung aponta é que o método pragmático ele não tem a capacidade de conciliar, ou melhor, de conciliar não, de fazer a unificação dos opostos. E aí isso já é uma outra questão. De qualquer modo, o método pragmático ele é indispensável, né? E outros pontos importantes a se levar em consideração é que Jung ele utiliza uma espécie de dualismo metodológico. E por isso ele se filia ao princípio dos opostos. Então, tanto a psicologia de Freud quanto de Adler são monistas na medida em que elas se baseiam em somente um princípio para explicar toda a realidade. E o Jung coloca que, na verdade, uma afirmação em psicologia só é verdadeira se você puder afirmar o seu oposto. Exatamente pelo caráter paradoxal da psique, né? Muito parecido com que o James tenta solucionar esse conflito entre os temperamentos opostos na filosofia. Jung afirma que considera uma pluralidade de complexos psíquicos, né? Na medida em que Jung aceita o ponto de vista da importância do pluralismo em psicologia que foi proposta por James. Jung afirma que ele dá mais explicação, maior ênfase à explicação construtiva ou sintética com base no quê? Com base no fato de que o amanhã
é mais importante do que o ontem, e de onde é menos importante do que o para onde. Na medida em que o pragmatismo ele é uma filosofia que se orienta para o futuro, Jung, adotando uma atitude pragmática, está mais preocupado com o presente e o futuro, com a transformação no aqui e agora. E ele, inclusive, diz: a cura de uma neurose não acontece por investigar as causas no passado. Não se trata de um passe de mágica investigando o passado para se curar uma neurose. Exatamente pelo fato de que Jung compreende que a cura de uma neurose ela depende de uma mudança de atitude no presente. Porque a neurose ela é causada exatamente pelo fato de um conflito moral atual, que se mantém na atualidade, né? De qualquer modo, o pragmatismo ele está preocupado com a transformação da natureza. Nesse mesmo sentido, Jung também está preocupado em transformar a natureza, né? Produzir uma diferença. Não uma solução verbal, estéril, mas sim uma verdadeira transformação, né? Jung, se fundamentando no pluralismo do pragmatismo, ele propõe uma série de instintos, né? Como o instinto da fome, o instinto da sexualidade, o instinto da atividade, o instinto da reflexão e a criatividade como um quase instinto, né? Em uma conferência nomeada Determinantes Psicológicas do Comportamento Humano, no final dessa conferência, o Jung ele afirma: deixei de mencionar muitos nomes ilustres, mas há um nome venerável que não quero omitir. É o de William James, a cuja visão psicológica e a cuja filosofia pragmática devo os mais decisivos estímulos e sugestões em minhas pesquisas. Foi seu espírito largo e abrangente que me descerrou até o incomensurável os horizontes da psicologia humana. Isso em 1936, quando Jung vai para Harvard e recebe um título, inclusive, né? Não me lembro qual que é o título. De qualquer modo, o Jung, ele, assim como James apontou a importância de se considerar vários instintos no Principles of Psychology, o Jung aponta que é importante que se aceite, do ponto de vista da psicologia empírica, a existência de vários instintos, que inclusive vão estar em guerra uns com os outros, né? Eles vão inibir uns aos outros. O instinto da sexualidade pode inibir todos os outros instintos. Isto é, a pessoa pode estar tão devotada ao outro que não tem a capacidade de cuidar de si. Por outro lado, a pessoa pode estar tão voltada para si que ela reprime totalmente a importância do outro. Um artista que tem um complexo criativo muito acentuado pode descuidar totalmente desses outros instintos, exatamente pelo caráter compulsivo do complexo da criatividade. Então a própria criatividade, ela acaba inibindo os outros instintos, né? E enfim, de qualquer modo, do ponto de vista epistemológico e científico, tem um ponto importante que o Jung trata no final dessa conferência. O Jung afirma: a problemática dos opostos constitui a base de uma psicologia crítica, né? E como nós vimos, o pragmatismo ele é o método indispensável para se fazer justiça aos pontos de vista opostos, de acordo com a visão de mundo e temperamento, né, dos indivíduos. Ou seja, é necessário que se leve em consideração a aplicação dos princípios corretos, de acordo com a individualidade dos pacientes, por exemplo, né? Não violentando a individualidade dos pacientes. E quando se descreve em psicologia geral essas questões, é importante sempre levar em consideração essas antinomias, né? O segundo ponto Jung afirma: a complexidade de fatores a serem considerados em uma psicologia puramente empírica leva ao fracasso da tentativa da construção de uma teoria abrangente que parte de pressupostos simples, né? E por isso, novamente, a importância do pluralismo para se fazer justiça à complexidade dos fenômenos. E, finalmente, Jung afirma:
O grande problema da psicologia. A psique é objeto e sujeito ao mesmo tempo, da psicologia científica. Então, quando um pesquisador afirma algo sobre um objeto, ele não está partindo de uma posição isenta de preconceitos temperamentais, por exemplo, né? Porque a psique que nós observamos, ela é objeto e sujeito da psicologia científica, né? Então isso constitui um grande problema, que por um lado pode restringir muito as pesquisas, principalmente quando as pessoas se filiam a determinado, ou melhor, se filiam não, mas quando elas estão, por exemplo, inconscientes de sua visão de mundo, né? Por exemplo, uma pessoa materialista, ela vai ter uma tendência em querer explicar qualquer fenômeno psíquico de acordo com o funcionamento da matéria. Mas o materialismo não é ciência. O materialismo não é o ponto de vista científico. O materialismo é um ponto de vista filosófico, né? E não científico. Então, muitas pessoas acabam confundindo isso, né? E fazendo afirmações metafísicas, como se fossem válidas por si só. E a proposta do pragmatismo e a proposta do Jung é não estar fadado a fazer afirmações metafísicas, mas sim afirmações do fenômeno, né? E nesse sentido, Jung tem uma grande influência de Kant também. E lembrando que o Jung ele faz uma espécie de... ele tem influência de vários filósofos, né? E principalmente na construção epistemológica de uma ciência geral, o Kant ele é certamente uma grande influência, mas por outro lado, a filosofia pragmática também o é. Então espero que com esse vídeo eu possa ter descrevido um pouco, na verdade, a importância do pragmatismo para a psicologia complexa do Jung, e nos próximos vídeos estaremos tratando de questões relacionadas à investigação do princípio do espírito e também as críticas e assimilações do pragmatismo na psicologia do Jung e também as influências metodológicas do pragmatismo em Jung.